Olá, estudantes da primeira série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e nós vamos conversar sobre instituições romanas. A palavra instituição, que você também vê com o teu professor de sociologia, de filosofia, né? A área de ciências humanas se utiliza muito da palavra instituição. Ela está presente no nosso dia a dia e nós fazemos parte de várias instituições, né? A família, por exemplo, é uma instituição, assim como a igreja é uma instituição, né? A escola é uma instituição e as instituições, elas têm como característica ter as suas regras, não é mesmo? A família, por exemplo, é a instituição mais antiga e da qual a primeira que nós fazemos parte. Ao longo da nossa vida, a gente participa, faz parte de outras instituições, cada qual tem as suas regras, né? O exército, por exemplo, é uma instituição, tem as suas regras, a sua hierarquia, né? As igrejas que nós frequentamos também é uma instituição, também tem as suas regras. A escola em que nós estamos inseridos, estudando como professores, como alunos, como equipe diretiva, pedagógica, também é uma instituição. E nós vamos aprender um pouco sobre as instituições romanas, né? Vamos dar uma olhada no nosso objetivo, conhecer e identificar algumas das principais instituições romanas e nós vamos perceber um conceito da história perante essas instituições, que é o conceito de mudanças e permanências. Então nós vamos analisar o Império Romano, a história de Roma, no ano de 500 a.C., e nós vamos perceber que algumas instituições romanas se fazem presentes nos dias de hoje, né? Na nomenclatura, no objetivo, na sua organização. Outras acabaram mudando, né? Permanece o nome, mas a composição muda. Enfim, pessoal, é o convite que eu faço a vocês para que a gente possa aprender isso juntos, não é? E olha aqui, né, para a gente fazer essa primeira reflexão. A imagem aqui à esquerda, o Senado Federal Brasileiro, né? A imagem à direita, o Senado Romano. Então percebam que a instituição do Senado, ela é uma permanência na história, né? Esse espaço que existe hoje no Brasil, o Senado brasileiro, composto por 81 senadores, representando os nossos estados da federação, são 3 senadores por estado, mais o Distrito Federal. E em Roma nós também temos o Senado. E vejam, pessoal, que até a arquitetura, né, a disposição dos lugares, essa ideia de ter aqui um palco, né, para que as pessoas possam falar, fazer a sua oratória, a gente mantém nos dias de hoje, né? Então, uma permanência de uma instituição que vai existir em Roma e que continua a existir no Brasil e nas principais democracias do mundo contemporâneo, não é mesmo? Então, o Senado, que é essa instituição presente em vários países, inclusive no Brasil, no nosso sistema do poder legislativo, a casa onde emanam as leis, composto pelo Senado Federal e pela Câmara Federal, tem origem na Roma Antiga. E a história de Roma, como você sabe, é dividida em 3 períodos, em monarquia, república e império. Embora o Senado tenha surgido na monarquia, é na república que essa instituição política ganha força, né? E o Senado, ele era o principal órgão da república e ocupado apenas por patrícios. Lembram que na composição da sociedade de Roma, os patrícios ocupavam o topo, era quem tinha dinheiro, né? Era aí os donos das grandes propriedades e tudo mais. E a palavra república, que significa res publica, vem do latim e quer dizer coisa pública, né? Então a república, coisa do povo, a coisa pública, né? Nas repúblicas modernas, como é o Brasil, o Senado é uma assembleia que delibera junto à Câmara dos Deputados e tem a função de legislar, de elaborar as leis dentro daquela perspectiva da tripartição dos poderes. Em executivo, nosso presidente, governadores e prefeitos, o legislativo, composto pela Câmara Federal, as assembleias estaduais
e as câmaras municipais e o judiciário, né, o nosso sistema judiciário. Então o Senado faz parte do sistema legislativo, né? E aqui os principais órgãos da República Romana. Então, na organização da República Romana, nós vamos ter aí os principais órgãos, as principais instituições. Então aparece aqui o Senado, né, com um número de 300 senadores, e era um cargo vitalício, ou seja, né, a pessoa quando ocupava o cargo de senador, ela iria ocupar o cargo até a sua morte, porque o cargo ele é vitalício. Fiscalizava a ação dos magistrados e dos administradores das províncias conquistadas. Daí nós temos, né, a Assembleia Centurial, né? Centurião vai nos lembrar movimentos de guerra. Então a Assembleia Centurial, ela organizava, administrava e tratava os assuntos relacionados à guerra. Nós vamos ter a Assembleia Curial. Cúria é uma palavra que remete à organização da Igreja Católica, né? Quem é adepto da Igreja Católica vai perceber que existem as cúrias, né, dentro da Igreja Católica, que é geralmente onde você tem a diocese. Então a Assembleia Curial tratava dos assuntos relacionados à religião. E a Assembleia Tribal, que aprovava ou rejeitava as propostas dos magistrados e era responsável por eleger os magistrados de esferas inferiores. Então aqui, pessoal, nós temos algumas instituições, alguns órgãos, né, dessa organização da administração de Roma, principalmente na sua fase republicana, entre o ano 509 a.C. até o ano 27 a.C. E além desses órgãos que nós vimos, Senado, né? Daí nós vamos ter a Assembleia Centurial, Curial e a Tribal, nós temos alguns cargos, né, que eram atribuídos às pessoas dentro dessa administração. Então trago aqui, ó, cônsul, os principais magistrados romanos, né, os cônsules. Existiam 2 cônsules com mandatos de 1 ano. E esses cônsules eram eles que presidiam o Senado e comandavam o exército em caso de guerra. Então era o principal cargo que nós vamos ter. Censor, né? O censor. Vejam que o censor, ele calculava a riqueza dos cidadãos, censo, né? E determinava quem podia compor o Senado. Então essa ideia de calcular a riqueza, contar a população e definir assim quem compunha o Senado. O cargo de senador, como a gente viu, ele era, né, atribuído aos patrícios. Então, o poder econômico estava relacionado ao poder político. Daí nós vamos ter o ditador, eleito pelo Senado em tempos de crise, e assumia o comando do Estado e do Exército, né, para impor a sua vontade quando era necessário na história de Roma. Então a gente tem a figura do ditador. Nós vamos ter o pretor, que administrava a justiça. Então os pretores administravam a justiça. Edil ou edis, que é uma palavra que a gente usa hoje para os prefeitos, né, para os vereadores. Era o responsável pelo funcionamento e conservação dos prédios públicos. Questor, cuidava do tesouro público e da arrecadação dos impostos, né? E nós vamos ter os tribunos da plebe, defendia os interesses da plebe no Senado. E aí nós vamos entender essas relações de poder que existiam dentro do Senado, composto pelos patrícios, né, as pessoas mais ricas, donas de terras, mas vamos ter os tribunos da plebe, que vai defender os interesses dos plebeus, o maior grupo da sociedade composto aí, né, por comerciantes, por agricultores e camponeses. E é claro que os interesses dos patrícios não eram exatamente os interesses dos plebeus, e nós vamos ter uma disputa dessas relações de poder dentro da República Romana, né? Os clientes, né, cientes de suas forças,
Ao longo da República Romana, os plebeus foram aos poucos conquistando os espaços, não é mesmo? E como eles eram a maioria, eles conseguiram alguns direitos, como por exemplo a Assembleia Tribal e a criação do cargo do tribuno da plebe. E daí eu trago ali para vocês a imagem de Tibério e de Caio Graco, dois tribunos da plebe que defendiam, as conquistas, as necessidades dos plebeus. Vai ser responsável ali nessas disputas pelo poder. E aqui o fortalecimento do exército. Foi durante a República Romana que nós vamos ter aí o fortalecimento do exército romano, Por meio de um exército bem equipado e treinado, os romanos vão conquistar, várias regiões, principalmente através das guerras púnicas, contra as províncias de Cartago. E a partir disso eles vão expandir o seu império, chegando aí a essa extensão, a sua máxima extensão por volta do ano 120 depois de Cristo. Veja aí, parte do norte da África, praticamente todo o norte da África, Península Ibérica, Europa continental, ocidental, parte aqui do leste europeu, chegando ali em regiões do Oriente Médio, Então essa expansão do Império Romano por um exército bem treinado, bem equipado, Os soldados romanos fazendo parte. E aqui eu tenho uma atividade para a gente pensar, É um trecho do discurso de Tibério Graco, tribuno da plebe, representante dos interesses dos plebeus, registrado pelo escritor grego Plutarco. Os animais selvagens da Itália possuem cada um sua toca, seu abrigo, mas os homens que combatem e morrem pela Itália possuem apenas a luz, o ar e nada mais. São chamados de senhores do mundo, quando não possuem sequer um pedaço de terra. E aí eu trago 3 questionamentos, Quem foi Tibério Graco? De que comparação ele faz nesse texto e de quem ele está falando quando diz eles não possuem sequer um pedaço de terra? Responda a atividade e a gente já faz a correção juntos. Pessoal, vamos então corrigir as nossas atividades, Então vamos dar uma olhadinha aqui nas respostas. Tibério Graco, assim como seu irmão, Caio Graco, foi um tribuno da plebe, Ele compara a situação dos animais selvagens à dos soldados romanos da plebe a qual ele representava. Quando diz que não possuem sequer um pedaço de terra, ele se refere aos camponeses que se engajavam como soldados,
que eram tidos como donos do mundo, mas que não possuíam nada além do que a luz e o ar, não é mesmo? Olha aqui os impactos das conquistas, né? Uma das principais consequências do impacto das conquistas romanas foi o aumento do número de escravos, né? Os povos conquistados, grande parte desses povos, tornavam-se escravos. E ela se tornou aí um tipo de trabalho predominante no mundo romano. Com tantos escravos, eram comuns as revoltas de escravos, e a mais famosa dela, liderada por Espartaco, não é? E as conquistas também agregavam a desigualdade social. Para saber mais sobre as revoltas dos escravos durante o período da República Romana, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai assistir um vídeo sobre as revoltas dos escravos, não é? E essas revoltas dos escravos, as tribunas da plebe, o próprio Senado, ela vai incentivar aí, né, o desenvolvimento do direito romano, também encontrado nos dias de hoje, né? A base, uma das bases do direito que nós temos hoje, também tem a sua base no direito romano, que teve início ainda no século V a.C., com a lei das 12 tábuas, que traziam aí algumas leis que davam alguns direitos aos plebeus, né? Considerado, portanto, uma conquista. E os romanos, eles distinguiam o direito público, aquilo que era fundamental para a organização política do Estado, do direito civil. Então tinha essa diferença entre aquilo que era público e aquilo que era civil. E as leis romanas foram compiladas, juntadas em um documento chamado Corpus Juris, por volta do século VI, e serviu, como eu disse a vocês, né, de base para os códigos de leis ocidentais, inclusive aqui do Brasil, não é? Então, no âmbito do direito privado, existiam as subdivisões do direito civil, que era a orientação da vida jurídica dos cidadãos, do direito das gentes, né, de maior amplitude, englobava outros povos que viviam sob o domínio romano, e o direito natural, que era aqueles direitos comuns a todos os homens que vivessem em território romano, ou até mesmo fora deles, não é? E ali a deusa romana representando a justiça, né? No Brasil, a representação da justiça com uma venda nos olhos, porque a justiça ela deve ser cega e igual para todos, sem distinção de classe econômica, de classe política, né? Então a justiça ela deve ser igual para todos, não é? E aqui os espetáculos públicos, e a gente vai entender um pouco da política do pão e circo, né? Em Roma haviam vários espetáculos públicos, né? Encenações teatrais, corridas de bigas, lutas de arena, que se tornaram uma das principais atrações e reuniam multidões, né? Tem um gif ali, né, da reconstituição do Coliseu romano, onde aconteciam esses eventos, né, que reuniam multidões, né? E por conta desses eventos grandiosos, houve a necessidade da construção de obras, e esses eventos eles eram utilizados, né, para distrair a atenção da população, da sociedade, para os problemas que afetavam Roma. E a essa política a gente dá o nome de política do pão e circo, né? A distribuição de alimento para a população e oferecer entretenimento a essa população como forma de distraí-los dos problemas que aconteciam em Roma. Então essa política do pão e circo, que foi uma expressão usada pelo poeta Juvenal, para se referir a essa política de entregar divertimento à população, de entregar trigo para a população. E essa estratégia, os governantes romanos promoviam a sua autoimagem e, ao mesmo tempo, mantinham a população entretida, longe dos problemas que existiam, né? As lutas dos gladiadores eram lutas violentas e atraíam milhares de pessoas. Aqui essa representação da política do pão e circo, né? As corridas de biga, a luta dos gladiadores contra as feras, né? Os animais que eles traziam da África, ou entre os próprios gladiadores, os espetáculos, né? De entregando os cristãos aos leões durante a perseguição do cristianismo no Império Romano. Tudo isso fazia parte da política do pão e circo. E agora a gente tem uma atividade, olha só.
A imagem a seguir, essa imagem aqui, refere-se à política do pão e circo. Escreva um parágrafo explicando em que consistia essa política e a gente já faz a correção. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade. Então, a partir da imagem, né, que faz referência à política do pão e circo, muito provavelmente essa reconstrução do Coliseu, né, os leões aqui, vejam, né, o tigre saindo desse espaço, e aqui as pessoas, né, que vão lutar contra essas feras. A gente vê aí algumas pessoas crucificadas também nesses espetáculos públicos que fazia parte da política do pão e circo. Então, como resposta, olha só, né, era um modo com o qual os líderes romanos lidavam com a população em geral, né, para mantê-los fiéis à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. Essa política do pão e circo tinha como objetivo o apaziguamento da população, na sua maioria da plebe, né, que reivindicava os direitos, pagava os pesados impostos. E eles faziam, portanto, para apaziguar essa população, né, a apresentação de grandes banquetes, festas e eventos esportivos, oferecendo entretenimento e comida, a fim aí, né, de desviar a atenção da plebe para os assuntos, né, os problemas que existiam no Império Romano. A expressão política do pão e circo, ela é utilizada até os dias de hoje, pessoal. E olha quanta coisa, né, a gente aprendeu. O funcionamento político da República Romana, as instituições, o Senado, a Assembleia Centuriata, Curial, a Assembleia que existia, a Tribuna da Plebe. Então, esses órgãos que ajudavam, que contribuíam com a administração do Império Romano. O fortalecimento do exército, né, a partir do seu expansionismo, um exército bem treinado e equipado. O direito romano, que é utilizado como base para o direito aí de várias democracias ocidentais, e os espetáculos públicos, a política do pão e circo, como nós acabamos de ver. Aqui estão as nossas referências de aula, e eu agradeço a tua participação. Fiquem bem, se cuidem, e até a próxima. Tchau, tchau.